Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a esse momento aqui juntas em que vamos estar estudando a palavra do Senhor. Na semana passada, nós falamos sobre o fruto do Espírito e durante a exposição do fruto do Espírito, a gente fez um contraponto e falou sobre os dons do Espírito. Já que fizemos esse contraponto na semana passada, por que não hoje darmos continuidade e falarmos sobre os dons do Espírito? Vamos lá? E para isso, eu te convido a fazer a leitura no livro de Efésios, no capítulo 4, os versículos de 11 a 16. Essa leitura eu vou fazer na nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. E diz assim: Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas e outros para serem evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. As pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Os dons espirituais, eles nos equipam para o serviço. Os dons espirituais, eles são capacidades especiais conferidas aos cristãos para o ministério e para o serviço. Deus, ele é a fonte divina de todos os dons, que são muito variados. Entretanto, esses dons espirituais, eles não são dados para pessoas especiais. Cada um recebe pelo menos um deles. Todos os dons espirituais, eles devem ser usados para o serviço cristão, não para a edificação pessoal. Os dons do Espírito são manifestações únicas do Espírito Santo. Embora talentos naturais ou hereditários também sejam dados por Deus, porque eles são, os dons espirituais, eles não dependem de códigos genéticos e são especificamente destinados a servir aos outros. Ao passo que o fruto do Espírito, ao contraponto de novo, não é? Ao passo que o fruto do Espírito, ele se refere ao caráter de cada um, os dons do Espírito, eles descrevem o seu serviço. Por ocasião da salvação, recebemos o dom da presença do Espírito Santo. E então, ao longo de toda a nossa vida, ele usa os dons espirituais para beneficiar outras pessoas. O Novo Testamento, ele identifica uma grande variedade de dons. A lista de Paulo contém cerca de 20. Mas não deve ser considerado como um resumo, mas como exemplo da diversidade de dons potenciais disponíveis para o serviço. Existem duas palavras no Novo Testamento que se referem a dons. Fala-se em dons espirituais e em dons da graça. Esses dons, eles não são concedidos de acordo com a nossa produtividade ou o nosso desejo pessoal. Não depende de nós, é pela graça que recebemos, mas são dispensados soberanamente por Deus. Essas palavras que nós falamos, dons espirituais e dons da graça, elas são sinônimas, mas elas enfatizam alguns aspectos diferentes. Alguns desses dons, eles são usados para o serviço, outros para o ensino, mas todos eles são usados para a edificação da igreja.
é para abençoar a vida do nosso irmão, é para ser usado para a igreja, para a edificação dela. O mais importante aos olhos de Deus não é um dom que eu ou você possamos ter. Não, não é o nosso dom em particular. Mas a fidelidade individual no uso dessa dádiva concedida livremente e para a edificação da igreja. Um dos maiores desafios enfrentados pela mulher cristã é descobrir e usar o seu dom espiritual específico. O estudo bíblico pessoal e a oração podem ajudá-la a desenvolvê-los. Uma vez que Deus selecionou cuidadosamente dons espirituais específicos para cada um dos seus filhos, cada mulher cristã ela é responsável por descobrir, desenvolver e usar o seu dom pessoal para o serviço de Deus. Então, os dons, eles são concedidos a Deus, são concedidos a Deus. Deus nos concede para que possamos estar usando na edificação da igreja para o serviço, para abençoar a vida do nosso irmão. E várias mulheres na Bíblia, elas trabalharam, elas edificaram a igreja através dos seus dons. E vamos ver alguns desses dons e algumas dessas mulheres. Vamos ver o dom de profecia. O dom de profecia, ele é uma habilidade para falar a grupos por meio de mensagens inspiradoras. O exemplo que nós temos é de Ana. Dom de serviço, ministério, auxílio. É a alegria em fazer pelos outros e satisfazer as suas necessidades. O exemplo que temos aqui é a sogra de Pedro. O dom de ensino é a compreensão de questões difíceis e a habilidade para instruir eficientemente. Priscila. Dom de exortação, a habilidade para inspirar e persuadir. A mulher samaritana. O dom de contribuição, a alegria em dar, sem esperar algo em troca. A viúva pobre. O dom de liderança, de administração, organização. Inspira a cooperação e o trabalho em equipe. O exemplo que nós temos de uma mulher que trabalhou assim foi Débora. O dom de misericórdia, o interesse por aqueles que estão sofrendo. O exemplo que nós temos é de Dorcas. O dom da fé, confiança no Senhor e a habilidade para inspirar outros. A mulher cananeia. O dom de evangelismo, ama as pessoas, conversa facilmente e exulta-se ao compartilhar Cristo. As filhas de Filipe. O dom da hospitalidade, desejo altruísta de satisfazer as necessidades do outro. O exemplo que nós temos é Marta. O dom da palavra, gosta de conversar, interessa-se pelos outros, Miriam. Existem diversos outros dons e diversos outros exemplos, mas que nós possamos estar com o nosso coração aberto para que possamos estar descobrindo, desenvolvendo e praticando esses dons para que seja para a edificação da igreja e para a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor possa estar nos abençoando com a sua palavra, mais uma vez, como Ele já tem feito nas nossas vidas, não é? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, da sua família, de todos aqueles que te cercam. Que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando, segundo a sua vontade. E nesse momento vamos continuar lembrando de estar orando pela igreja no mundo, pela igreja brasileira, pelos pastores, pelos nossos pastores e suas famílias, por aqueles que estão sofrendo porque estão enfermos, porque tem alguém próximo a eles enfermos, por aqueles que têm passado algum tipo de necessidade. Vamos pedir também pela questão da saúde na nossa cidade e também que o Senhor possa estar direcionando o estudo dos cientistas que estão trabalhando nessa questão sanitária para estar descobrindo a vacina para que possamos voltar às nossas atividades e voltar à comunhão uns com os outros, estarmos perto uns dos outros. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Muito obrigada por você ter estado aqui até agora, até esse momento, e nos vemos no nosso próximo encontro.
Um beijo e que o Senhor continue te abençoando.